Você gosta de desenhar? Sabia que dá para transformar o seu desenho em uma foto usando a inteligência artificial? Hoje a gente vai aprender a transformar uma imagem, uma ilustração feita à mão por um artista e transformar essa imagem em uma foto. Esse workflow a gente pode usar para, por exemplo, transformar um storyboard num filme final. Então vamos lá. Então o que a gente vai usar é o nosso ConfyUI, tá? A gente vai primeiro copiar, né, a nossa imagem, vai dar um load image. No load image você só cola, tá? Seleciona e cola a sua imagem, né? A imagem que você vai usar. Vamos colocar um code, né, pra gente transformar essa imagem para o espaço latente. E a partir disso a gente vai jogar ela no nosso sampleador. Do sampleador a gente vai puxar aqui um modelo, né? Eu vou começar com Stability Diffusion 1.5. Vamos usar um Analog Madness, que é um modelo que eu acho da hora. Então a gente está colocando aqui a LCM para a gente fazer umas gerações mais rápidas, né? O LCM ele vai permitir que a gente diminua o número de steps. A gente vai diminuir aqui agora. Aí a gente coloca aqui o LCM como um sampler, né, que a gente vai usar da SGM Uniform. E depois de gerar a nossa imagem, a gente vai ter que fazer ela voltar, né, para RGB, né, para o espaço normal. E aí a gente vai dar um preview nela. Outra coisa que a gente vai precisar é dos prompts positivo e negativo. E aí a gente coloca aqui bonitinho, positivo, negativo. Uma coisa que eu gosto de fazer sempre é de pintar as cores aqui de verde e vermelho, né? Verde para positivo, vermelho para negativo. E aí a gente coloca aqui o que vai ser o nosso prompt, né? Lembrar sempre de ligar os Wi-Fi aqui, ó. Aqui a gente pode colocar algum prompt negativo mais simples, né? Eu gosto de usar esse aqui normalmente. E aí tudo certo a gente põe pra rodar aqui quando a gente usa o botão do Quick Prompt. E aí ele vai começar a carregar, né? A few moments later. Né? Um tempinho depois ele vai carregar o modelo. Então eu pulei aqui pra gente não ficar esperando. Aqui a gente tem aqui na nossa primeira geração. E aparentemente ele já gerou alguém bem parecido, né? Só que falta algumas coisas. Quando a gente quer fazer uma geração que seja bem parecido mesmo, né? Mesmo traço que a gente fez na ilustração. Porque provavelmente se ele tivesse alguns detalhes, e a gente pode testar isso depois. Alguns detalhes mais específicos, tipo algum acessórios, né? Alguns detalhes faciais, né, mais marcantes, a gente precisaria guiar um pouco essa geração aqui, né, no Cassandra, de uma forma que na hora que ele vai fazendo o denoise da imagem, né, o denoise aqui, que a gente tem, galera, aqui, esse denoise, ele vai indo para um caminho que se pareça mais com essas características desse desenho. Como a gente faz isso? O que a gente vai precisar é justamente fazer esse guia para quando ele for fazer o denoise, ele saber para onde que ele vai, sabe? Qual que é o caminho certo para a imagem final. E para isso a gente usa ControlNet. Então a gente vai aqui, escreve ControlNet. A gente vai usar o ControlNet normal, não avançado. E no ControlNet a gente, né, por exemplo, a gente pegou o positivo aqui, ele pegou essa condição, né, essa condition, né, e a gente vai colocar no positivo do sampleador dos Keysampler, né. Aqui a gente vai usar essa imagem, tá, porque
o que o ControlNet faz? Eu vou explicar. Então, ele vai pegar essa imagem e ele vai usar algum ControlNet, né, para ajudar a IA fazer a imagem que a gente quer. Então a gente vai colocar aqui o ControlNet Loader e aqui a gente vai colocar o que a gente quer usar. A gente quer usar aqui, como é uma art line aqui, né, uma line art. Então a gente tem aqui a nossa line art e a gente precisa conectar ela aqui e usar o ControlNet de line art, tá? Então a gente aqui, ó, carregou o ControlNet de line art, modelo SD 1.5, né? Que é o modelo que a gente está usando aqui no nosso checkpoint. E assim, não vou mexer em mais nada, só pra gente ver o que acontece. Olha que merda que ficou. A gente tem o personagem aqui, mas a gente tá vendo praticamente, né, a line art junta meio que por cima, meio ao inverso. É porque tá muito forte aqui, né, nosso strength. A gente tem que diminuir. Se a gente colocar 5, então vamos gerar aqui rapidinho. Como ele não teve nenhum modelo para carregar, ele vai mais rápido agora, tá? A gente já tem, né, o nosso personagem mais certinho como a gente desenhou, mas eu quero mais ainda, tá? Então a gente vê aqui as características são bem parecidas, mas a gente tem, né, a sobrancelha aqui pra cima, aqui ela tá pra baixo, né? Ele não tá com a mesma nariz, né, com a mesma orelha, mas ele tá bem parecido já. Eu quero mais parecido ainda. Então o que eu vou fazer aqui? Vou aumentar para 0.6, por exemplo, e ver como vai ficando. Tá, ele ainda não levantou a sobrancelha, mas ele está mais parecido. Vamos ver o 0.7. E é importante a gente sempre indo comparando, sabe? E aqui a gente tem ele um pouco mais parecido, mas ele ainda não levantou a sobrancelha. O que está acontecendo aqui é o seguinte: a gente está usando essa imagem. Cadê a imagem? Aqui. A gente está usando essa imagem, né, de referência direto no ControlNet. E a gente precisa ir, por mais que ela esteja no formato de line art, a gente pode colocar aqui um pré-processador. Eu gosto de usar esse aqui. Então, um pré-processador que vai transformar esse line art em line art de novo, tá? Outra coisa que a gente pode fazer, pegar a imagem, em vez de usar a imagem desse tamanho, a gente dá um upscale e a gente vai colocar para 512. Só para ficar ainda mais rápido, tá? O que esse line art tá fazendo é isso aqui. Aí eu comecei a comer e aí eu resolvi gravar depois aqui no microfone, tá? Então eu vou continuar pela narração porque eu tava com fome e tava comendo. Bem, você vê que o line art ficou com as cores invertidas e aí ele grudou melhor ali todas as informações, as características visuais, né, do osso dele, mas tem um jeito melhor de a gente fazer e ter mais controle ainda usando o Apply ControlNet Advanced, né, que a gente aí vai ter o negativo e o positivo também. Então a gente usando o positivo e o negativo, a gente conecta ali no K-Sampler, a gente apaga, né, ali o nosso antigo. E a gente vê ali que ele gruda mais todas as informações da nossa line art na imagem final, né? Um pouco pesado ainda, porque a gente precisa agora diminuir um pouco essa força, né, do ControlNet principalmente. E aí você vê que o resultado vai ficar melhor quando a gente diminuir ali para 0.6, né, no strength do nosso ControlNet. E aí, ó, o resultado como fica bem mais natural, né, dentro do que o desenho era, ou pelo menos é. Mas a gente consegue deixar um pouco melhor ali, também diminuindo ali o nosso endpoint, né, que é em qual momento do denoising que a gente vai parar de usar o ControlNet e deixar o denoising um pouco mais livre para encaixar ali os pixels no lugar que fica melhor na imagem final, né? Então você tem o end%, né, na verdade. Então qual a porcentagem, em qual porcentagem final que a gente vai parar ali de usar o ControlNet, né, durante o processo de denoise. Então em 80% da imagem vai ter o ControlNet, por exemplo, aí.
E aí nesses 20% ele vai ficar livre para encaixar melhor onde for melhor cada elemento ali da geração. Outra coisa que a gente pode fazer para melhorar a resolução, tá? A gente pode aumentar ali para 1024, mas tem um problema, tá? Já vou explicar. A gente aumentando a resolução vai acontecer isso. O personagem, ele vai ficar lá, ó, meio peladão, vai ficar meio errado, né? Não vai ficar do jeito certo que nem a gente estava fazendo já. Por quê? Lembra que eu comentei que esse modelo, o Stable Diffusion 1.5, ele é treinado em 512 por 512? Então quando você usa em 1024 por 1024, que é uma resolução, né, o dobro de resolução, ele não consegue fazer tão bem feitinho como ele deveria fazer. Então o que a gente pode usar para fazer esse upscale de uma forma eficiente é o Keysampler com, né, esse node aí do Keysampler eficiente, né? Que ele tem uma diferença crucial ali, né? Então a gente está conectando ali tudo, né? Passando tudo para esse novo Keysampler, né? De conexões. E ele tem uma coisinha a mais ali que é o script, tá? Então vamos colocar aqui para rodar uma vez. A gente vê que vai gerar a mesma coisa, né? Ele acabou fazendo ele sem camiseta de novo. E aí o que a gente precisa fazer para usar o script ali de upscale? A gente vai voltar em 512, né, da resolução inicial. E a gente vai colocar um script ali para gerar um upscale depois de ter gerado a imagem. Então ele vai gerar essa imagem e ele vai colocar um processo que vai depois dessa geração inicial fazer um upscale da imagem, tá? Então é aí, ó, no script que eu tô mostrando, tá? E como a gente quer gerar, então a gente primeiro coloca, né? Como a gente quer gerar esse script com dobro de resolução, a gente coloca ali no upscale by 2, tá? E aí a gente vai fazer o 512 virar 1024, tá? E aí ele vai gerar a imagem agora numa resolução bem alta, bem legal, que já dá pra usar aí pra né, numa resolução legal e tudo mais. E aí você vai fazendo esse refino, você vai mexendo ali, tanto no Control Net, quanto no Denoise, quanto nas configurações ali do próprio script, né, de upscale, que você vai encontrando outras formas, né, de conseguir um resultado. Tô tentando nesse momento aí do vídeo fazer ele levantar as sobrancelhas, né? Então eu vou aumentando e diminuindo ali, né, o Control Net para ver até que ponto que eu consigo um resultado um pouco melhor. Um resultado, né, com ele com a sobrancelha um pouco mais levantada, ficou um pouco desfocado porque a gente colocou ali no script também a opção de usar o Control Net. A gente colocou um processador chamado Tile Processor, né, que ele é bastante usado para fazer o upscale. Só que ele acaba tendo esse problema com um pouco de desfoque e tudo mais. E aí a gente ligou o pré-processador ali no último botãozinho do script, né? Para ver se a gente conseguia melhorar um pouco essa questão do desfoque. Mas a gente conseguiu um resultado legal ali, né? A gente tem, ainda não é o que eu quero, porque ele não tá usando regata, né, no desenho. Então eu fui fazendo e refazendo até conseguir ali o ponto que você acha mais legal, assim, né? Então a gente consegue aí, fazendo esse refino, conseguir tirar aquele efeito muito desfocado e mantendo todas as características. Como eu já estava feliz com os resultados, vamos desligar o LoRa e aumentar os steps aí, né? Agora que a gente não tem mais o LCM ligado, a gente vai mudar, né, o nosso sampleador. Eu gosto de usar esses que eu tô colocando, né, TPM, PP2M e o Keras. E aí ele vai fazer uma geração de imagem com muito mais detalhe, com muito mais realismo, com muito mais steps, né?
usando sem usar, né, na verdade, o LCM, só que ele vai demorar mais, então é um pouquinho mais demorada a geração. Por isso que eu gosto de começar o trabalho sempre com o LCM ligado, que a gente consegue chegar nos resultados mais rápido, tá? Às vezes eu gosto mais do resultado com o LCM do que sem o LCM, né? Você vê aí que ele colocou uma franja ali, um fundo que, né, talvez não fosse necessário, mas no geral a imagem fica um pouco mais realista, né? No sentido, ela não fica tão com aquele visual muito de tão de IA. Ainda é de bastante com esse visual de IA, mas é um pouco menos. Aí eu tentei diminuir um pouco, né, a resolução, porque o denoise desse script ele também vai mudar um pouco a imagem inicial. Então você pode tentar controlar o denoise ali para tentar gerar alguma coisa dentro do que você quer mais, tá? E aí eu cheguei nesse resultado que eu achei legal também e salvei esse processo. E tem uma coisa que eu gosto de fazer também, que é a gente usar essa imagem gerada no SD 1.5 no SD3 para dar um toque de realismo a mais, para conseguir fazer alguma coisa com um pouco mais de detalhes e tudo mais. Eu vou mostrar isso agora, mas normalmente é mais rápido de fazer no 1.5, tá? Então se você precisa fazer muitas cenas, né? Por exemplo, você pega um trabalho de fazer um storyboard completo com, sei lá, 30 cenas, eu recomendo ir com 1.5 com o LCM ligado e arregaçar e fazer todas as primeiras imagens, por mais que estejam mais artificiais. Você vai ter essa base com um pouco de realismo, um pouco de profundidade, para você também depois trabalhar em cima, talvez com um SD3 ou com um SDXL, que são mais realistas. Então, eu baixei esse workflow, tá? Esse workflow eu vou deixar disponível aqui no Drive. Era um workflow de básico, né, do novo modelo, né, do Stable Diffusion 3. Só que eu coloquei também já nesse workflow algumas etapas de ControlNet para a gente poder guiar nessa criação e fazer uma coisa mais realista. Eu já usei muito esse workflow em alguns trabalhos recentes, né? Tentando fazer um storyboard virar filme. Então o que eu fiz? Eu peguei o storyboard, transformei no 1.5, né, nessa ordem que você está vendo aí. Estou organizando. E depois eu fiz o SD3 e depois o Upscale, que vai ser esses quadradinhos cinzas que eu estou arrumando aí. Então acelerei um pouco o vídeo, né? Porque o SD3 ele demora mais, mas esse é o primeiro resultado, né? Então ele dá essa realidade, né? Você vê que a primeira imagem ali do 1.5 ele é mais digital, assim, né? Virtual. Parece um personagem quase que de um 3D, né? E aí com essa camada por cima do SD3, né? Desse workflow que eu vou já deixar disponibilizado. Ele mantém todas as características, mas ele traz essa realidade. E aí no prompt você tem que escrever ali, putz, ele tá muito magro aí. Depois eu coloquei no negativo ali, eu não quero ele magro, eu quero ele um pouco mais muscular, né? E aí o resultado do upscale também. Eu vou desligar aqui, né, o stop following, né? Então aí ele dá um upscale tentando manter um pouco das características, às vezes dá uns errinhos e o SD3 ainda não tá tão bom quanto os outros, né, modelos. Ele tem umas falhas assim, mas eu acho que ele dá uma realidade legal. Tipo, a camiseta ali você vê que tá com vários erros e tudo mais. Eu acho que tá muito novo ainda, os controlantes ainda não são tão bons, mas já dá para usar para dar essa realidade a mais. Só que ele não pode ser usado de forma comercial. O que eu faço, né? Eu trabalho já algumas coisas, mas é uma coisa interna de monstro, né? A gente faz alguns monstros, sabe?
utilizando storyboard. É uma coisa que é bem interna, não é nada que é publicado na internet. Tanto que eu nem posso mostrar para ninguém praticamente, né, esses trabalhos, porque são de concorrências internas de agência. Dá para usar, né, o Line Art direto nesse workflow do SD3. Ele dá um resultado legal, mas eu acho que demora muito às vezes para você encontrar um resultado já direto no SD3, porque ele é mais pesado, né? Então aí o resultado usando o Line Art direto nesse workflow em vez de usar no 1.5. Ele conseguiu bem as características ali totais, né? Ele não fez a franja, ele fez do jeito que eu desenhei mesmo, que eu achei legal. Só que ele é mais demorado, né? Ele demora bem mais. Você vê aí que ele tá fazendo o upscale, ele tá bem a passo de tartaruga. E aí o resultado, né, do nosso upscale no SD3, que é um resultado legal, né? Eu gosto também. Vale notar que ele tá fazendo a barba justamente porque na nossa ilustração eu coloquei micros tracejados ali da sombra do pescoço, né? E aí ele tá entendendo como se fosse uma barba aquele tracejado, né? Talvez fazer a line art um pouco mais limpa dê resultados um pouco melhores, tá? E aí eu fiz outro teste, né? Só com outro seed mesmo. E deu um resultado legal também, que aí lembra o nosso personagem. É claro que sempre você pode ir brincando ali com os parâmetros do Control Net para chegar mais próximo ou não, né, da sua ilustração. Quanto mais bem desenhado, melhor vai funcionar, tá? Então se você tiver uma ilustração que já está colorida, por exemplo, que tem as informações de altos e baixos, você vai ter um resultado com um pouco mais de facilidade. Então revendo aí os desenhos, né, que se transformaram ali no SD1, com o upscale no SD1 indo para o SD3 e com o upscale, né, do SD3 seguindo já direto na line art. O que eu gosto do SD3 é a resolução alta que ele consegue fazer, né? Então a gente consegue ter muito mais detalhe com uma qualidade mais realista. Então você viu aí como a gente pode usar, né, uma ilustração dentro da inteligência artificial num modelo, né, que não vai roubar os seus dados, você não está subindo nada online. Então o Stable Diffusion ele é um processamento local, ele não é na nuvem, ele não é na internet, você roda direto na sua máquina e você pode treinar um modelo seu com a sua arte, com o seu estilo, para você otimizar processos dentro do seu projeto. Seja ele um filme, por exemplo, né? Você usa storyboards e depois você pode usar a inteligência artificial para transformá-los em uma imagem realista, ou também para colorir, por exemplo, você pode treinar um modelo específico para cada personagem, ou um LoRa, né, para cada personagem, e utilizar isso para otimizar, por exemplo, uma produção de uma história em quadrinhos. Você vai desenhar a base, né, desse quadrinho, o traço vai ser seu, você só está otimizando todo esse processo, e isso vai não te possibilitar apenas fazer mais rápido, mas você vai poder fazer mais e talvez criar produtos, né, que antes seriam muito difíceis, você gastaria aí meses fazendo, né, uma história de quadrinhos, pode reduzir para semanas talvez, né? Então esse é um workflow que eu tenho usado em alguns projetos de pré-visualização de alguns filmes, por exemplo, publicidades de 30 segundos. A gente pega o storyboard ilustrado por um ilustrador e utiliza esse storyboard para gerar imagens realistas na visão do diretor, usando às vezes até uma referência de fotografia. Então a gente vai utilizar o traço do ilustrador para gerar essa imagem, e aí a gente vai adicionando realismo, vai mudando elementos, e depois a gente pode até pegar essas imagens, esse set de imagens que a gente gerou com o Stable Diffusion e colocar no Runway, colocar no Luma Labs e usar, né, imagem para vídeo e fazer o filme, né, uma pré-visualização, um monstro, né, que a gente fala normalmente, do filme para a pessoa, para a agência poder assistir, para os clientes poderem assistir e saberem como vai ser o filme
pronto, ou pelo menos como ele vai se parecer, né? E isso é muito bom pra gente testar ritmo, timing de algumas coisas. A gente vai fazer outros vídeos falando mais de vídeo, né? De geração de vídeo, tanto usando o Stable Diffusion, quanto Runway, quanto Lumen, tá bom? Então curte e segue o canal se você quiser seguir, beleza? E é isso.